Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei qual hora que você tá me assistindo. Eu sou a Bindá, dona do canal Culto História. Eu tô aqui pra hoje dar mais uma aula pra vocês. E a gente vai falar sobre Idade Moderna, navegações, surgimento das cruzadas, a movimentação que aconteceu na transição até chegar à Idade Moderna e as novas coisas que estavam acontecendo, os furdunços todos. Então essa nova comunicação entre Ocidente e Oriente. Bom, lá no ano passado nós percebemos que houve o domínio do Império Romano. E o Império Romano vigorou até o ano de 476. No ano de 476 até o ano de 1453, nós vivemos o que a gente chama de Idade Média, em que a Europa, isso claro, gente, o livro ele é muito específico, estamos tratando de Europa. A Europa estava vivendo, isso não quer dizer que no continente africano era da mesma maneira, no continente asiático, na Oceania ou aqui na América, que ainda não havia sido interferida pelos europeus, teria essa mesma condição. Então a condição da Idade Média se resume ao que aconteceu dentro da Europa. É importante a gente entender isso quando houve depois da queda do domínio do Império Romano. Então vamos lá. Primeira coisa importante que a gente precisa entender desse assunto. Quando a gente fala sobre ir conhecer o Oriente, eu vou trabalhar muito agora com vocês a questão da religiões. Lembrando que eu tenho maior respeito, profundo respeito por todas as religiões existentes, a questão cultural, porque Deus é um só, pra mim, pra você, pra todo mundo, Deus é único. Então, eu tenho muito cuidado pra falar isso, pra especificar períodos da história, e não quer dizer que essa seja a minha opinião pessoal, beleza? Então a gente vai entender que durante a Idade Média houve predomínio aqui no Ocidente da Igreja Católica. E no ano de 1054 houve uma ruptura da Igreja Católica entre a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que nós temos aqui no Ocidente, e a Igreja Ortodoxa, que é a parte da Igreja que houve a cisão e foi para o Oriente. A Igreja Católica, durante o Império Romano, ela se tornou religião oficial no final, apesar de ter sido perseguida no início, no final ela se alia com o imperador e se torna a religião oficial do Império Romano. O que acontece com isso? Após a queda do Império Romano, nós vamos perceber o comando total das pessoas pelo poder da igreja. Ali nesse período a Idade Média vigora, os 7 pecados vêm com tudo, então tudo que fosse pecado, que remetesse a pecado, era muito temido pelas pessoas com medo de ir pro inferno. Isso por conta da cultura cristã que havia se instaurado nesse período do sistema feudal. E o que acontece? Tanto a Igreja Católica, quanto a religião judaica, quanto os árabes, os palestinos, nós vamos ter aí 3 religiões monoteístas. Mas olha a complicação disso. O cristianismo tem Jesus como o Messias. O judaísmo, apesar de Jesus ser judeu, não tem Jesus como a figura do Messias. E não tem todos os livros da Bíblia. A Torá é o livro sagrado dos judeus, ele só tem os primeiros 5 livros da Bíblia. E os muçulmanos também não. Os muçulmanos têm Mohammed, Allah como seu Deus e Mohammed, Maomé como seu Messias. São 3 religiões diferentes, mas têm um ponto em comum. A crença em um único Deus e um único lugar específico que é o lugar sagrado para eles, chamado de Terras Santas. Então essas Terras Santas ficam lá no Oriente, é o mesmo lugar onde Jesus viveu, é o mesmo lugar onde Maomé ali se encontra com o anjo Gabriel. Então, e também a mesma região em que os judeus acreditam ser a pertencer à sua terra prometida, ou todo ao longo da sua história nasceu naquele mesmo lugar. Então, são 3 religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que não comungam da mesma cultura, mas que tem apenas um Deus. O fato de ter uma terra santa em comum, num lugar que é disputado por 3 religiões monoteístas, provoca até hoje, até os dias que a gente vive, agora foi. Até hoje, na região lá do Oriente Médio, nas chamadas Terras Santas, há conflito. E esse conflito aconteceu também ao longo do final da Idade Média, nessa transição de Idade Média para a Idade Moderna. Por isso ocorreram as cruzadas, porque foi quando as pessoas do Ocidente foram impedidas, com a expansão árabe, de ir para o Oriente, que estava sendo dominado. E esse conflito, houveram 8 cruzadas. Cruzada de criança, cruzada de velho, cruzada de rei, cruzada de mendigo, cruzada de todos os tipos. Que foi o quê? Engajada pela Igreja Católica para que, se os fiéis participassem, eles teriam o quê? Direito à vida eterna e ir para o céu, caso eles fossem os cruzados, quando eles lutaram nas cruzadas. Bom, resultado das cruzadas. O objetivo dela, na verdade, eram 2. Reunificar as igrejas perdidas no ano de 1054 com a cisma do Oriente, que eu acabei de explicar, e também reconquistar o direito de visitar as Terras Santas. Conseguiu, meus amores? Não, ela não conseguiu. E é por esse motivo, que surgiram as grandes navegações. Na necessidade de ir para o Oriente, porque nessas cruzadas eles começaram a encontrar ali umas coisas muito maneiras chamadas especiarias. O que eram especiarias? Tempero, mas tempero não era só tempero, não. Tinha tempero, tinha seda, tinha incenso, tinha talheres, tinha refinamento, tinha todo um esplendor que a Europa não conhecia, mas que o Oriente conhecia muito bem, sem contar com riquezas. Então a aproximação do Ocidente com o Oriente para ir lutar nas Guerras Santas, né, aproximou esses 2 continentes. Então o primeiro processo é conhecido como globalização. Eu não gosto muito desse nome, mas é o processo de aproximar. Então beleza, houve o processo de globalização ali, se iniciando em uma guerra, e depois o pessoal, é como se fosse comprinha da Shopee, lá na China vende tudo baratinho, blá blá blá, vamos trazer pra Europa e vamos vender pra todo mundo. E aí vai surgir, nesse processo inclusive de grande nesse processo de grandes navegações, nós vamos perceber também a
a entrada no mapa do continente americano. Então, qual foi a grande sacada das grandes navegações? Elas foram na intenção de burlar ali o bloqueio que estava sendo feito por terra. Eles passaram pelo continente africano e, diga-se de passagem, não está muito nos livros, mas os reinos africanos eram riquíssimos. Até essas sociedades entrarem em conflito aí, né? O homem europeu interferir ali nas tribos, mexer um pouquinho com a vaidade delas e começar o processo que a gente viu de exploração do continente africano que vai pendurar até os dias de hoje, né, meu bem? Mas isso é uma outra história. Porque a gente vai entender, então, que as grandes navegações foi um processo de aproximação, de trazer um processo de aculturação, trazer elementos da cultura do Oriente para a cultura do Ocidente e transformar o refinamento aqui do pessoal europeu, que eram os bichinhos do mato, não tinham nada de classe. Além disso, as grandes navegações vai proporcionar ao homem a ter uma mudança, a transformação ali da ideia do que seria o mapa, do que eles tinham conhecimento até então. Isso para o Ocidente. Como eu disse a vocês, ao longo de 1000 anos, ao longo de ao longo de 1000 anos, a gente vai perceber aí o domínio da Igreja Católica como única fé e única fonte de conhecimento, as pessoas com uma baixa expectativa de vida ao longo da Idade Média, mas quando há a ruptura para a Idade Moderna, o avanço das cruzadas, esse mix, essa transformação, esse reconhecimento de culturas tão diversas, vai haver o quê? Um enriquecimento e um refinamento europeu. Além disso, vai surgir o mercantilismo, que são práticas aí econômicas, que eu já vou explicar com vocês, para vocês, e também vou explicar sobre Portugal ter sido o pioneiro no processo de grandes navegações. Só que para isso, eu vou cantar, gente. Lembrando que essa música não é minha, essa paródia ela é do História Chico Hits, e é uma paródia muito legal que explica assim os básicos das grandes navegações. Então nós temos assim, ó. Navegar e terras encontrar, fazer colonização e ir pra taxar e buscar a direção. Porque nas Índias quero estar, Mediterrâneo não dá pra passar, África eu vou contornar, nananá, e Portugal foi o primeiro, nananá, estado forte e pioneiro. A motivação, ó, é porque grana tem e manja de navegação, tá livre de guerras e é boa localização. Navegar e terra, pode cantar, porque você sabe essa música também. Um dos destaques que nós vamos ter com isso vai ser o surgimento do que a gente chama de novo mundo. Na verdade, o nosso continente, o continente americano, ele vai ser, aspas, bem aspas mesmo, vai ser descoberto pelos europeus, porque os europeus não nos conheciam. Mas isso não significa que não haviam pessoas aqui. Haviam pessoas aqui importantíssimas com conhecimentos milenares, que eram os povos hoje ditos povos originários, mas eu conheci como indígenas ou índios. Difere, não diminui essa população tão importante que faz parte da nossa cultura raiz. Os indígenas, eles foram, assim, submetidos a maus tratos físicos, ao contato com o homem, e, infelizmente, grande parte da terra, que era toda deles, era livre, porque eles trabalhavam num sistema cooperativo, ele foi se perdendo e cada vez mais limitado ali a só as reservas indígenas. É uma pena. O continente americano não foi descoberto pelos europeus, está muito longe disso. O continente europeu, ele, na verdade, descobriu para ele e se apossou do nosso continente americano de uma forma geral. É importante a gente passar isso para as futuras gerações, para entender que descoberta é uma palavra muito forte. Descobrir aqui, não, meu bem, vocês não descobriram nada. Mas no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral desembarcou aqui e deu o domínio do Brasil, da terra então conhecida e já habitada, para o rei de Portugal. Nós vamos ter, 8 anos antes, o processo da descoberta do continente americano por Colombo. O Cristóvão Colombo, ele foi financiado pelos reis da Espanha para ir com uma viagem mais curta até as Índias. Só que, na verdade, o desvio levou ele a chegar na América Central no ano de 1492. No retorno, na verdade, para ir para Espanha, ele acabou tendo uma colisão e tendo que atracar em Portugal. E aí causou um mal-estar, porque aí o pessoal, e aí, cara, o que você tá fazendo aí, Colombo? Colombo era genovês. E aí, Colombo, tá fazendo o que aí paradão em Portugal e tal? Tu não tava lá com a galera da Espanha? Ele falou, não, sabe o que é e tal? É que esse papagaio aí, esse índio pelado aí, esse cara estranho aí. Aí, então, acabou que pelo fato de ele ter atracado em Portugal, motinha? Ai, motinha. Pelo fato de ele ter atracado em Portugal, ele teve ali, abrir um processo em que a igreja se mete, eles vão fazer um primeiro documento pela bula intercoeteira, mas esse documento não deu muito certo, sendo assinado um novo tratado chamado Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária que separa a parte que seria da Espanha sobre as novas terras conhecidas como Novo Mundo, mas trata-se do continente americano, e conhecida só para o europeu, que fica isso bem claro, e aqui a parte que seria para Portugal. Esse documento foi criado em 1494, porém, aspas, descoberta do Brasil aconteceu no ano de 1500. Engana-se quem acha que a maior parte foi para Portugal. A maior parte explorada, sim, foi por Portugal, porém ele ficou com a parte menor e a parte litorânea, enquanto a outra parte, que era da Espanha, até o ano de 1640 ficou por parte da Espanha, mas posteriormente, com a aliança das duas coroas pelo governo de Filipe II na chamada União Ibérica, as coisas vão se transformar em um Brasil só. Mas isso é assunto para outra matéria. O que é o mercantilismo? Mercantilismo é a interferência do Estado na economia. Ai, Brenda, é muito difícil entender a palavra interferência, Estado e economia. Então, eu vou explicar para vocês. Economia é a sua casa é a sua economia. Então, na sua casa você pode ter como, por exemplo, um pai, uma mãe e os filhos. Essa é a economia. Então, o pai trabalha, a mãe administra o dinheiro e ali é uma sociedade, certo? Vamos supor que o Estado é a sogra. Aí a sogra vai morar, ou a sogra vai morar dentro da casa da economia. A família é a economia, a sogra é o Estado.
É legal quando, às vezes, um casal tá discutindo e a sogra interfere, quer brigar, seja pra defender a filha, seja pra acusar o genro, ou o contrário, gera uma situação conflituosa. Ou a gente sabe que não é legal quando uma pessoa de fora interfere ali na dinâmica do casal. Ou seja, a sogra representa o Estado interferindo na economia, dentro da dinâmica daquela casa. Ou seja, quando ela interfere de forma positiva ou negativa, ela acaba atrapalhando um pouco, por quê? De acordo com o liberalismo, que é uma matéria que a gente vai aprender mais à frente, ela deixa o Estado livre para tomar as decisões sobre fatores da economia. Quando há interferência do Estado na economia, essa prática, nesse período da história, é determinada como mercantilismo. Dentre essas coisas, tinha a balança comercial favorável, ou seja, um país tinha que exportar muito mais e consumir muito menos de outros estados para manter a sua balança equilibrada. Sempre o quê? Ganhando mais, gastando menos, para pesar sempre no seu benefício. Outro fator importante foi a busca por metais preciosos, como a prata e o ouro. Por isso que o continente americano, ele foi muito ali explorado, principalmente a parte espanhola, porque havia ali a exploração, a retirada de ouro e prata, que seria, e é até hoje, o lastro de ouro, é a medida de riqueza dos países. O país não pode emitir notas se não tiver equiparado ao seu lastro de ouro, a sua riqueza. Beleza, pessoal? Então, mercantilismo, para vocês entenderem, basicamente, é a interferência do Estado na economia e, principalmente, havia a colonização. Sim, havia a colonização, o colonialismo, que era um processo em que um país só podia comercializar com a sua metrópole. Por exemplo, o Brasil não era um país até então. Então, o Brasil, ele era o quê? Colônia de Portugal. Então, todas as riquezas produzidas, tiradas do Brasil, eram enviadas para Portugal. E o Brasil não teria autonomia para comercializar com nenhum outro país. Por isso, havia uma necessidade muito grande de defesa por parte da coroa, para que outros países europeus não roubassem ali, não acessassem as suas riquezas. Importante, interessante vocês saberem sobre isso. Como última matéria, nós já aprendemos também sobre reforma e contra-reforma religiosa. Lembrando que, nesse período, nós vamos ter 3 homens importantes no processo de religiões protestantes. Nós vamos perceber que, nesse período na Europa, a igreja estava na sua ainda continuava na sua ascensão, mantendo ali o ritmo da Idade Média, só que ela estava perdendo o espaço para o rei absolutista. Nesse período, o sistema de governo que é instaurado nos países europeus é o absolutismo monárquico. O que antes era um sistema feudal se transforma em países, e esses países ou estados nacionais se transformam ali, vão começar a ter uma dinâmica com um monarca absolutista. E aí, nesse processo, a igreja vai perder um pouquinho ali a sua autoridade. Por isso, ela vai encontrar naquele período, e a igreja daquele período é importante eu colocar isso para vocês, ela vai fazer a prática da venda de indulgências. O que seriam indulgências? Vender perdão por valores materiais, não pelo perdão, não pelo arrependimento. E essas práticas foram condenadas por um monge alemão chamado Martinho Lutero, que em uma visita, ele se deparou com toda a riqueza que existia dentro da igreja, e ele começou a questionar de onde vinha, já que aquela população era tão simples. Então ele começou a perceber que houve trocas de favores, benefícios. Eu vou trocar perdão, eu vou atingir o reino do céu se eu doar uma parte das minhas terras para a igreja. Ou a igreja começava a comercializar produtos que dizia ser sacros. Isso, claro, não é algo da Igreja Católica. Foi uma coisa referente a pessoas que comandavam a Igreja Católica naquele período. E isso, pelo Martinho Lutero, foi considerado um absurdo. Por isso que ele vai criar 95 teses para expor toda essa venda de indulgências, todo esse mercado de venda de indulgências para a população. E aí ele prega essas 95 teses na porta da igreja. Como resultado, ele é excomungado, expulso da religião católica, e aí ele cria o luteranismo, uma nova religião que tinha também como base a Bíblia, mas a sua livre interpretação, coisa que na igreja católica não era possível. A igreja católica não permitia as pessoas interpretarem a Bíblia. Quem é o responsável por interpretar a Bíblia é o padre. Então, o Martinho Lutero, ele passa a fazer essa reforma, ele dá o pontapé inicial com as 95 teses e a criação da sua Igreja Luterana. Em seguida, nós vamos ter João Calvino. O João Calvino, as questões de João Calvino eram outras. Eu vou falar pra vocês que tem uma passagem que é muito utilizada, que é: mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É claro que essa oração ou essa afirmação, de uma forma geral, ela é colocada como: pessoas que são ricas não vão pro céu porque elas são ricas. Só as pessoas pobres, humildes, boazinhas vão pro céu. Quando, na verdade, é porque agulhas eram o nome das portas, como elas eram chamadas lá no Oriente. E para que o camelo entrasse nessas portas pequenas, nessas agulhas, ele tinha que se abaixar e ser retirado das suas córcoras qualquer tipo de produto, que ele era um animal de transporte. Então, e ele é um animal de transporte lá na região do Oriente, por ser uma região muito árida, muito seca. Então, é um animal resistente às condições ali de pouca água. Então, ele acha que tem uma reserva no organismo maior, então por isso ele fica muito tempo sem consumir água. Então esse animal é muito utilizado como meio de transporte. Quando ele entra em uma agulha, numa portinhola, numa porta pequena, ele é necessário para que esse animal ele se curve, humildade, e que ele retire dele as suas
riquezas materiais. Então, quando se diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não se faz referência, gente, ao dinheiro que você tem, ao que você conquista na sua vida, mas referente à humildade que a pessoa tem. E isso não está atrelado ao valor financeiro. Uma pessoa pobre pode ser soberba, pode ser moscota, né? E uma pessoa rica pode ter bom coração, ajudar o próximo. Então, o João Calvino vem nessa pegada. Mas para atender, claro, uma classe que estava em ascensão nesse período, criança, qual era a classe? A classe da burguesia. A burguesia estava ascendendo porque ele estava comercializando. Estava indo no Oriente, estava catando produtos, estava vendendo em outro lugar, estava começando a adquirir riqueza e conhecimento, principalmente em contato com o Oriente. Então, o João Calvino vai ter esse seu público-alvo, os burgueses. Então, a igreja do João Calvino, que foi na Suíça, ela vai ser uma religião mais voltada para a classe burguesa que não se sentia pertencente à igreja cristã. Por último, e não menos importante, mais ou menos, nós vamos ter o Henrique VIII. Eu canto aquela musiquinha. Sou um gordinho gostoso, sou um gordinho... Não, ele não era um gordinho gostoso, mas ele se casou 6 vezes. João Calvino, só para relembrar, João Calvino, ele criou a religião calvinista, ok? Houve um movimento também nesse processo chamado anabatistas, mas eu não vou perder muito tempo falando sobre eles, mas os anabatistas começaram a assimilar as ondas, né, revolucionárias de Lutero a posse de terras. Então houve um confronto entre camponeses e servos, mas ele não entrou como um grande movimento, mas ele está inserido dentro dos livros. Agora, então, falando sobre o Henrique VIII, ele era um rei, um monarca inglês, um rei absolutista. E aí o que acontece? Ele era casado, só que durante 20 anos ele tentou com a sua esposa ter filhos. Ele só teve uma única filha, Elizabeth I, com o título Elizabeth I, Rainha Virgem. Por quê? Ela não produziu herdeiros. A única coisa que um ser humano que é rei tem que fazer é o que, gente? Crescei-vos e multiplicai-vos, mas eles não fizeram isso. O Henrique VIII, então, ele tentou fazer o quê? Anular o seu casamento de 20 anos com a igreja, mas o casamento dentro da religião católica é indissolúvel. Obrigada, Felipe. Então ele vai ficar casado comigo até que a morte o separe. E o que acontece? Henrique VIII não queria, meu amor. Ele queria se casar novamente, ter oportunidade de talvez ter novos herdeiros. E o Papa, por ser muito ali, ó, fechamento com a coroa espanhola, que era a origem ali da rainha da Espanha, da rainha da Inglaterra, que no caso havia casado com o rei inglês, eles não permitiram essa dissolução, essa separação entre o Henrique VIII e a sua esposa. Ele, não muito contente, rompeu os laços com a igreja católica, inclusive confiscando terras da igreja católica, e criou a sua própria religião, a religião anglicana. O resultado disso foi Henrique VIII não teve nenhum herdeiro além de Elizabeth I, e a sua filha foi a última descendente da dinastia Tudor. Assim que ela faleceu, a dinastia Tudor acabou. Por quê? Ela não produziu herdeiros também. Ela foi a única filha de Henrique VIII para a história, e ela não teve herdeiros. Após sua morte, que é conhecido como as revoluções inglesas, que vocês vão ver lá no 8º ano. Então, tudo isso foi o que a gente aprendeu. Grandes navegações, mercantilismo, o porquê das grandes navegações e principalmente o quê? Religiões protestantes. É claro que depois desses 3 homens que foram revolucionários no processo do protestantismo aqui no Ocidente, Martinho Lutero com as 95 teses, João Calvino com a igreja para a burguesia e o Henrique VIII diferenciado e casando e descasando sem interferência da igreja, eles vão dar um pontapé e a proliferação de novas religiões protestantes que também tinham como fundamento Jesus e Deus e a Bíblia, porém não tem a mesma linguagem e nem os mesmos dogmas que a Igreja Católica Apostólica Romana, que isso fique bem claro para vocês. O resultado disso foi que a Igreja Católica, ela passou então a fazer o processo de contra-reforma, seria uma resposta aos movimentos reformistas. Começou a começou a perseguir pessoas chamadas hereges, começou a fazer o Index Librorum Prohibitorium, que foi a queima ou desaparecimento da sociedade de livros importantes que mexiam com magia, mexiam com numerologia e mexiam com diversos fundamentos, e esses conhecimentos foram aos poucos tirados da sociedade de uma forma geral e, na minha opinião, eles não foram exatamente queimados, né? Foram bem guardados. É importante a gente perceber que a Idade Moderna ela vai passar por um processo de grandes transformações no mundo, transformações na sociedade. Aí, daqui a pouquinho, o Renascimento tá batendo na nossa porta no 2º bimestre e a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses assuntos. Mas, por enquanto, vai ser isso. Grandes navegações, o que eram as práticas mercantilistas, a reforma e a contra-reforma religiosa. São esses os assuntos que nós vamos estudar para tirar 10 na nossa próxima prova. Falou? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Ah, sim! Não esquece, curte, compartilha com um amiguinho que não sabe ainda que eu passei essa revisão. Comenta aqui o que você achou legal na aula, o que você achou da minha versão acústica aqui sem vocês, pra poder explicar a matéria. Um super beijo pra vocês.